Está na linha para conversar conosco o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, secretário Vicente Perrone. Bem-vindo ao Estúdio Gaúcha, secretário. Boa noite. Boa noite, Marcelo, os amigos da Gaúcha. É um prazer falar com vocês, esclarecer um pouco dessa nova fase da nossa cidade, do nosso estado. Então, estou à disposição aí para falar com o amigo. Muito obrigado. Secretário, primeiro para explicar os elementos, o estudo feito para que pudesse ser elaborado esse plano, encaminhado ao gabinete de crise do governo do estado. Enfim, o passo a passo, como isso foi desenvolvido, o entendimento para chegar a essa conclusão de que é possível, a partir da liberação, termos presença de público em eventos a partir da semana que vem. Bacana, perfeito, Marcelo. Então isso é um processo que vem acontecendo desde o início do ano, onde a gestão do prefeito Mello e do vice-prefeito Ricardo se comprometeu com a cidade de abri-la economicamente de forma prudencial e com todos os respeitos aos protocolos estabelecidos pelas autoridades, né? Hoje, quem define as principais regras é o governo do estado, então por isso esse passo importante na apresentação de uma ideia, né, de uma sugestão dessa nova fase que a gente entende estarmos prontos em termos pandêmicos, em termos epidemiológicos, para entrarmos nessa nova flexibilização. Então isso a gente está propondo, são 8 etapas, vamos dizer assim, a cada etapa 2 semanas, e os eventos seriam progressivamente aumentados, sendo eles, num primeiro momento, testados. Então, a pessoa só entraria no evento, só adentraria o ambiente, seja de um evento esportivo, um jogo de futebol, um espetáculo de música, um congresso, ou qualquer tipo de evento, né? Entraria com teste negativo. Então, a ideia é ir aumentando a cada 2 semanas, como eu disse, primeiramente para 1.000 pessoas, depois para 5.000 pessoas, depois 10.000 pessoas e, por fim, 20.000 pessoas. Então, a ideia é a gente testando como a pandemia se comporta com diferentes tipos de eventos e tamanhos de eventos, sempre com a fiscalização da prefeitura e dos órgãos competentes, para que a gente consiga evoluir, tendo em vista agora que a vacinação engrenou de forma bastante contundente, né, tanto em Porto Alegre quanto no estado do Rio Grande do Sul. Tivemos hoje 50% da população do estado vacinada, temos em Porto Alegre 70%, praticamente 70%, 68, alguma coisa por cento da população adulta, né, possivelmente vacinada já com a primeira dose, e praticamente 40% da população vacinável com a segunda dose ou o esquema vacinal completo, né, com a dose única da vacina da Johnson. Então, acreditamos que podemos dar esse passo à frente. Isso é um estudo que vem sendo feito dentro da prefeitura, tanto com a área de eventos, que é o setor que eu sou responsável, um dos responsáveis, como com o pessoal da Vigilância em Saúde, com o secretário Esparta, o diretor Fernando Ritter e principalmente o secretário César Sulzbach da Secretaria Extraordinária do Covid. Então, é mais um passo que a cidade dá para tentar, de forma segura e responsável, dar um início de fim a essa pandemia que estamos vivendo. É um setor que clama por um retorno um pouco mais contundente, foi um dos primeiros setores a fechar, e muito provavelmente seja o setor que volte por último na nossa cidade e no nosso estado. Então, é um passo importante que a gente dá e acreditamos no aprove do governo do estado e na parceria junto com a secretária Rita, o governador Eduardo Leite, para que a gente consiga em conjunto aprovar essas medidas junto ao governo do estado. A gente fala em todo o tipo de evento, secretário, porque estamos falando, por exemplo, de muitos ouvintes já questionam a presença de público em estádios. Vale para isso? Feiras, todos os eventos são contemplados nesse plano? Sim, todos os tipos de eventos. Nós não acreditamos que precise haver uma diferenciação no momento que todas as pessoas presentes nos eventos estão testadas e negativadas, né? Então,
não há diferença entre um estádio de futebol, uma casa de espetáculos, um cinema ou qualquer tipo de evento que demande uma aglomeração maior seja diferenciado nesse momento. Então a ideia é que todo tipo de evento, e existem 4, 5 categorias de eventos hoje nos protocolos estaduais e municipais, então todas essas categorias entrariam nessa nova fase de controle da pandemia e por isso é importante que todos os setores, bares, restaurantes, a própria educação, missas, tudo isso já voltou de alguma forma e os eventos muito provavelmente sejam os últimos a voltar. Então a gente não quer diferenciar nenhum tipo de evento nesse momento. Secretário, vou pedir a sua gentileza para aguardar um minutinho na linha, porque nós temos uma informação importante para trazer. Vários ouvintes, inclusive, nos alertando para um incêndio de grandes proporções aqui em Porto Alegre. Mais detalhes, Ramon Nunes. Boa noite. Boa noite, Marcelo Debona. Um incêndio atinge a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que fica na Avenida Voluntários da Pátria, em Porto Alegre. Os bombeiros não repassam mais informações, mas foram acionados há pouco. Não há informações ainda do que teria causado esse incêndio ou se há feridos. A Secretaria de Segurança fica ali às margens da Castelo Branco, entre a Castelo Branco e a Voluntários da Pátria. Quem chega ou sai de Porto Alegre provavelmente consegue enxergar as chamas, mas os bombeiros já estão por lá e daqui a pouquinho nós trazemos mais informações. Perfeito. Portanto, um incêndio na Secretaria de Segurança Pública. Em seguida, mais informações, mais detalhes. A nossa reportagem está apurando mais detalhes e mais informações. Bom, o que dá de alguma forma a tranquilidade, secretário, é saber, esse avanço da vacinação. Se a gente olhar o plano de 2 em 2 semanas para o público que vai aumentando a partir da liberação, final de agosto não ter mais restrições, né? Porque se imagina ali toda a população vacinada com a primeira dose. Na verdade, as restrições elas precisam ser finalizadas, vamos dizer assim, quando a gente atinge 70% da população total, né? Estamos falando aí de Porto Alegre com uma população em torno de 1,5 milhão de habitantes. Então essa imunidade de rebanho via vacinação se atingiria com em torno de 1 milhão de pessoas vacinadas com as 2 doses ou a dose única. Então a gente está falando numa primeira dose, segundo as estimativas da Vigilância em Saúde, teríamos esse atingimento da primeira dose de toda a população acima de 18 anos em torno do dia 20 de agosto. Hoje, o período de intervalo entre a primeira e a segunda dose é em torno de 10 semanas, então isso daria em final de setembro, início de outubro, ali, meados da primeira quinzena de outubro, que a tendência é estarmos com toda essa população vacinada com 2 doses. Então a gente ficaria entre os meses de setembro e outubro na última fase desse nosso plano, que foi apresentado hoje ao governo do Estado, que seriam um período curto onde as pessoas ou testariam negativa para os eventos ou mostrariam a cartela com 2 doses. E depois desse período, a tendência é não haver mais restrição. Então estamos falando aí do período de provavelmente novembro, a cidade se encaminhe para uma normalidade como não se vê nos últimos 18 meses, né? Há alguma sinalização do gabinete de crise, como já é, ou como foi a aceitação, se é que vocês já tiveram algum retorno por parte deles nesse sentido, nessa análise, e há uma perspectiva de resposta? A gente acredita por 2 motivos principais que há razões, vamos dizer, para o aceite do governo do Estado. O primeiro é a vasta documentação que apresentamos com dados técnicos feitos pelo nosso time da saúde, que mostra um arrefecimento bastante importante, bastante sustentado na ocupação tanto de leitos quanto contaminação de casos, quanto leitos clínicos e óbitos, felizmente. Então a gente acredita que um primeiro motivo é a justificativa técnica da situação epidemiológica na nossa cidade e na região 10, que é onde se encontra Porto Alegre hoje, junto com os 5 municípios vizinhos, que é Glorinha, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí, e também Porto Alegre. O segundo motivo é que a gente já vem conversando com o governo do Estado. Fizemos uma reunião há 2 semanas atrás, onde um proponente propôs um evento nos mesmos moldes que estamos apresentando. Então, e esse evento
em princípio foi aprovado, deve acontecer daqui a uns 10 dias. Então, o que a gente trouxe agora é uma democratização, pode-se dizer assim, desse tipo de evento. Então, qualquer proponente que tente licenciar um evento no mesmo formato que o governo do estado já vem conversando, a gente aprove. Então, a gente nada mais fez do que sistematizar o que vínhamos conversando, tanto com o governo do estado quanto com esse grupo que está propondo esse evento de maneira testada. Então, a ideia é aprovar isso junto ao governo do estado, porque já são conversas ainda incipientes, mas que já se iniciaram há praticamente 14 dias atrás, 2 sextas-feiras atrás. Uhum. Como tem sido também o retorno e essa articulação juntamente com as entidades, com quem tem um envolvimento direto com a realização de eventos? Esse setor, conforme o senhor destacou há pouco, né, secretário, que foi bastante afetado, atingido ao longo dessa pandemia, por vezes, inclusive tratamos desse assunto aqui no programa também, como tem sido também essa construção conjunta com essas entidades, com essa representação do setor? Essa pergunta é bastante importante, Marcelo, porque a gente vem desde o dia 1º de janeiro com um diálogo permanente com todas as entidades representativas da nossa cidade, dos setores econômicos e também de trabalhadores, né? Existe um grupo que conversa toda sexta-feira, às 2 da tarde, se chama Comui. Então a gente ali discute, conversa, ouve demandas. Então essas conversas elas vêm sendo construídas a 4 mãos desde o início do governo. Então esse plano apresentado hoje, é importante se dizer que é mais um passo no planejamento de reabertura da cidade que começou lá no início do ano. Então, todas as entidades, tanto do comércio, do varejo, Associação Comercial, Federasul, o próprio Live Market, que é uma entidade que ganhou bastante repercussão nos últimos meses com a questão dos eventos, eles foram consultados desde o início e construíram esse plano em conjunto conosco. Uma das demandas que estamos apresentando hoje ao governo do estado é a liberação de alguns equipamentos de espetáculos ainda com distanciamento, com álcool gel, com máscara, mas para públicos acima de 2.000 pessoas. Então isso foi uma construção de muito diálogo, de muita construção com os setores empresariais da nossa cidade e que também nos dá um respaldo e uma tranquilidade que estamos no caminho certo. Porto Alegre hoje é uma das cidades que mais tem abertura responsável, está com uma ocupação baixíssima em termos comparativos desde o início da pandemia, com praticamente 75% dos leitos ocupados. Estamos com uma das menores ocupações de UTI desde o início do ano. Começamos o ano aí com 326 pessoas em UTI, hoje estamos com 270, 275, tivemos um vale de 256, então provavelmente em poucos dias teremos a menor ocupação dos leitos de UTI do ano, e Porto Alegre recebeu a notícia que é uma das cidades que melhor voltou no quesito da educação, no cumprimento de protocolos. Essa é uma bandeira que o prefeito Melo defende desde o início do ano, que o lugar de criança na escola com responsabilidade, com protocolos. Então, isso é mais um passo que estamos dando na construção de uma volta mais segura, responsável, com bastante prudência, cada passo dado com planejamento, visando sem ter retrocesso, né? O nosso objetivo é isso, é a abertura econômica sem retrocesso, e ouvindo a parte técnica da prefeitura, que tem bastante respaldo e bastante segurança no que tem feito desde o início do ano. Muito bem. Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Vicente Perrone, muito obrigado pela atenção. Vamos acompanhar de perto essa situação e aguardar as novidades que poderão surgir aí nos próximos dias. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes da Gaúcha. É sempre um prazer e o papel da imprensa nesse sentido é muito importante. Queremos sempre o diálogo, estamos aqui para atendê-los quando formos chamados e essa construção é com certeza muito importante que todos opinem e participem. Muito obrigado e boa noite a todos.